Explicar os 7 Espíritos de Deus envolve abordar 7 enigmas complexos. Vamos simplificá-los e discutir como eles se relacionam entre si. Número 1. O Espírito do Senhor. Isaías, um profeta da Bíblia, fala sobre alguém que viria no futuro. Essa pessoa teria o Espírito Santo com ele de uma forma completa e poderosa. Isaías estava falando sobre o Messias, que seria um descendente de Jessé, o pai do rei Davi. Embora parecesse que a linhagem familiar de Jessé estava acabando, Isaías disse que um novo líder surgiria, como um galho fresco brotando de um tronco velho. Esse líder, que entendemos ser Jesus, o Messias, traria justiça e tomaria decisões sábias para as pessoas em todo lugar, especialmente ajudando aqueles que eram pobres e necessitados. Então um rebento, o Messias, brotará do tronco de Jessé, pai de Davi, e um ramo de suas raízes dará fruto. E o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e força, o Espírito de conhecimento e do temor reverente e obediente ao Senhor. E ele se deleitará no temor do Senhor, e não julgará pelo que seus olhos veem, nem tomará decisões pelo que seus ouvidos ouvem. Isaías 11, versos do 1 ao 3. Senhor, aqui é Yahvé. Foi o Espírito de Yahvé que repousou sobre Jesus. Ele foi concebido pelo Espírito Santo e foi capacitado para viver como o homem humano perfeito através desse mesmo Espírito. Lucas 4, verso 1. Agora Jesus, cheio e em perfeita comunicação com o Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto. Mateus 1, verso 18. Agora o nascimento de Jesus Cristo foi como segue. Quando sua mãe Maria havia sido desposada com José, antes de se unirem, ela foi encontrada grávida pelo poder do Espírito Santo. Você pode se perguntar sobre isso ao ler Isaías e Apocalipse. A melhor maneira de entender os 7 Espíritos de Deus é se aproximando de Deus, estudando a Bíblia, porque esses Espíritos são uma parte profunda de quem Ele é. Pense dessa forma: Deus é um, mas também 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Da mesma forma, o Espírito Santo é um, mas se manifesta de 7 maneiras únicas, que chamamos de os 7 Espíritos de Deus. Eles não são entidades separadas, mas diferentes aspectos do Espírito Santo. Você pode perguntar, por que o número 7? Na Bíblia, 7 simboliza perfeição e completude, refletindo a natureza de Deus. Há passagens em Isaías e Apocalipse que falam sobre esses 7 espíritos. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Graça seja concedida a vocês e paz, calma interior e bem-estar espiritual daquele que é, existindo para sempre, e que foi, existindo continuamente no passado, e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante de seu trono. Apocalipse 1, verso 4. Número 2. O Espírito de sabedoria. Desde criança, Jesus foi preenchido com o Espírito de sabedoria. Lucas 2, verso 40. E a criança continuou a crescer e se fortalecer em espírito, cheia de sabedoria. E a graça, favor, bênção espiritual de Deus estava sobre ele. Sua sabedoria era maior que a de Salomão, e muitas vezes deixava as pessoas perguntando de onde ele tirava tal sabedoria, enquanto outras simplesmente ficavam sem palavras com suas respostas. Verdadeiramente, como Paulo expressou em Colossenses, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2, versos 2 e 3. Pois espero que seus corações sejam encorajados enquanto são unidos em amor altruísta, para que tenham todas as riquezas que vêm da plena certeza de entendimento, a alegria da salvação, resultando em um verdadeiro e mais íntimo conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento sobre a palavra e os propósitos de Deus. Paulo ora profundamente pelos crentes em Éfeso, aqueles que estão firmes na sua fé em Jesus.
Ele ora para que Deus os abençoe com um espírito de sabedoria e revelação. Por quê? Para que possam entender Deus melhor, conhecê-lo mais profundamente e viver de uma maneira que esteja mais próxima a Ele. Efésios 1, verso 17. Pedindo a Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, para dar-lhes sabedoria espiritual e revelação, para que vocês cresçam no seu conhecimento de Deus. Devemos lembrar que Deus está além da nossa compreensão completa. Ele é ilimitado. Ainda assim, Ele nos convida a conhecê-lo, buscá-lo e aprender com Ele enquanto vivemos nesta terra. Não compreenderemos tudo sobre Deus, mas Ele nos oferece sabedoria do alto para aprofundar nosso relacionamento com Ele. A Bíblia constantemente nos encoraja a aprofundar nosso entendimento e a crescer continuamente em nosso relacionamento com Cristo. É uma jornada de aprendizado e crescimento na fé sem fim, onde estamos sempre descobrindo mais sobre o caráter de Deus e seu amor por nós. 2 Pedro 3, verso 18. Mas cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, honra, majestade e esplendor, tanto agora quanto ao dia da eternidade. Amém. 1 Pedro 2, verso 2. Como recém-nascidos, desejem ardentemente o leite puro da palavra, para que por ele vocês possam crescer para a salvação, seu cumprimento último. Efésios 4, verso 15. Mas, falando a verdade em amor em todas as coisas, tanto o nosso falar quanto a nossa vida expressando sua verdade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Paulo quer que as pessoas em Éfeso compreendam algumas verdades profundas, e ele está orando para que eles obtenham esse entendimento através de um dom especial de sabedoria e revelação de Deus. Efésios 1, verso 8. E oro para que os olhos do seu coração, o centro e núcleo do seu ser, possam ser iluminados, inundados de luz pelo Espírito Santo, para que vocês conheçam e valorizem a esperança, a garantia divina, a expectativa confiante a qual ele os chamou, as riquezas da sua gloriosa herança nos santos, o povo de Deus. Número 3. O Espírito de entendimento. Jesus, fortalecido pelo Espírito Santo, tinha um entendimento completo de todas as pessoas, incluindo seus pensamentos antes de serem expressos. Marcos 2, verso 8. Imediatamente Jesus, plenamente ciente da hostilidade deles, e sabendo em seu espírito que eles pensavam isso, disse-lhes: por que vocês estão debatendo e discutindo sobre estas coisas em seus corações? João 2, verso 4. Mas Jesus, por sua parte, não se entregou a eles porque conhecia todas as pessoas e entendia a superficialidade e inconstância da natureza humana. Como aprendemos no livro de Hebreus na Bíblia, não há nada que possamos esconder de Deus. Ele vê tudo o que fazemos, cada pensamento que temos e cada escolha que fazemos. Não podemos esconder nada dele e precisamos lembrar que somos responsáveis perante ele por tudo em nossas vidas. Hebreus 4, verso 13. E não existe criatura alguma oculta à sua vista, mas todas as coisas estão nuas e expostas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Número 4. O espírito de conselho. O homem pode fazer muitos planos, mas é o propósito do Senhor que prevalece. Provérbios 19, verso 21. Muitos planos estão na mente do homem, mas é o propósito do Senhor para ele que se manterá, será realizado. Jesus estava sempre pronto com uma resposta, não importava a pergunta. As pessoas tentavam enganá-lo com perguntas difíceis, mas nunca tiveram sucesso. A sabedoria de Jesus era imbatível e ninguém podia deixá-lo sem palavras. Suas respostas eram tão sábias e claras que aqueles que tentavam confundi-lo acabavam parecendo tolos. Isaías 50, verso 4. O Senhor deu-me, seu servo, a língua dos discípulos, como alguém que é ensinado, para que eu saiba como sustentar o cansado com uma palavra. Ele me desperta manhã após manhã.
Ele desperta meu ouvido para ouvir como discípulo, como alguém que é ensinado. Sempre que Jesus fazia perguntas às pessoas, ele não estava procurando respostas para si mesmo. Ele estava desafiando-os, empurrando-os para pensar mais profundamente ou testando seu conhecimento. Ele é onisciente, então nunca precisou que alguém o ensinasse ou desse informações. Número 5. O Espírito de poder. O Espírito Santo encheu Jesus com uma força incrível. Esse poder divino permitiu que ele curasse os doentes, ressuscitasse os mortos, resistisse às artimanhas do diabo e seguisse sempre o caminho de Deus. Pense na imensa força que Jesus tinha. Mesmo quando estava morrendo na cruz, injustamente morto por pessoas malignas, ele teve a força para orar. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Apesar de ser insultado e estar em dor, ele não revidou ou ameaçou ninguém. Em vez disso, confiou em Deus, o juiz justo. Número 6. O Espírito de conhecimento. Não se trata de ter um conhecimento geral. É sobre conhecer Deus de maneira profunda e pessoal. Jesus deixou claro, especialmente para o povo judeu, que ele tinha um relacionamento profundo com o Pai, o qual eles não tinham. Jesus frequentemente destacava a lacuna de entendimento e relacionamento entre ele e as pessoas. Ele conhecia Deus intimamente e apontava que outros não compartilhavam deste conhecimento profundo. Vamos nos lembrar de buscar um relacionamento pessoal e profundo com Deus, assim como Jesus fez, para realmente conhecê-lo e entender a sua vontade para nossas vidas. Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, minha glória não é nada. É meu Pai que me glorifica, daquele que vocês dizem. Ele é o nosso Deus. No entanto, vocês não o conhecem, mas eu o conheço plenamente. Se eu dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vocês. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. João 8, versos 54 e 55. E esta é a essência, disse Jesus, da vida eterna. João 17, verso 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Pois Deus nos revelou essas coisas por meio do Espírito Santo, pois o Espírito pesquisa todas as coisas diligentemente, até mesmo sondando as profundezas de Deus, os conselhos divinos e coisas muito além do entendimento humano. Pois quem conhece os pensamentos e motivos de um homem, exceto o espírito do homem que está nele? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, exceto o Espírito de Deus. Agora recebemos não o Espírito do mundo, mas o Espírito Santo que é de Deus, para que possamos conhecer e entender as maravilhas gratuitamente nos dadas por Deus. Nós também falamos dessas coisas, não em palavras ensinadas ou fornecidas pela sabedoria humana, mas naquelas ensinadas pelo Espírito, combinando e interpretando pensamentos espirituais com palavras espirituais para aqueles sendo guiados pelo Espírito Santo. Mas o homem natural, descrente, não aceita as coisas, os ensinamentos e revelações do Espírito de Deus, pois para ele são loucura, absurdas e ilógicas, e ele é incapaz de entendê-las, porque elas são discernidas e apreciadas espiritualmente. E ele não está qualificado para julgar assuntos espirituais. Mas o homem espiritual, o cristão espiritualmente maduro, julga todas as coisas, questiona, examina e aplica o que o Espírito Santo revela, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O descrente não pode julgar e entender a natureza espiritual do crente. Pois quem conheceu a mente e os propósitos do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo para ser guiado por seus pensamentos e propósitos. 1 Coríntios 2, versos do 10 ao 16. Número 7. O Espírito do temor do Senhor. Quando falamos sobre o espírito de conhecimento, trata-se de conhecer verdadeiramente Deus e colocá-lo acima de tudo em nossas vidas. Isso é o que significa temer o Senhor, respeitá-lo e torná-lo o mais importante.
Esse mesmo Espírito estava em Jesus, porque ele sempre colocou a vontade de Deus antes de qualquer coisa. Ele não tinha medo do que as pessoas poderiam pensar ou fazer. Sua maior prioridade era honrar seu Pai. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do Santo é entendimento. Jesus nos mostrou o exemplo perfeito disso. Ele não se preocupava em agradar as pessoas, mas focava em ser fiel ao seu Pai. Vamos seguir seu exemplo e colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, assim como Jesus fez. O temor reverente ao Senhor, isto é, adorá-lo e considerá-lo verdadeiramente impressionante, é o início e a parte mais importante do conhecimento, seu ponto de partida e sua essência. Mas os tolos arrogantes desprezam a sabedoria, hábil e piedosa, e instrução e autodisciplina. Ele nos deu um ajudador para nos guiar em nossa jornada espiritual. Ele está ativo em nossas vidas, unindo nossa fé, obediência e amor. Ao mesmo tempo, ele nos dá sabedoria, direção e qualquer outra coisa que possamos precisar, exatamente quando precisamos. Se você se sentir fraco, cansado ou como se não estivesse acertando na vida, lembre-se, como alguém que segue a Cristo, você nunca está sozinho. Todas as manhãs, você pode se levantar com a certeza de que o Espírito Santo está lá para ajudá-lo. Ele está com você para garantir que você possa honrar e mostrar Jesus em sua vida, enquanto se esforça para fazer o que Deus deseja. Como interpretamos cada um desses 7 Espíritos? Na Bíblia, nos é dito que o Espírito Santo tem um papel poderoso em nossas vidas como crentes. É através do Espírito Santo que somos salvos, protegidos, capacitados e santificados. Vejamos o que o próprio Jesus disse aos seus seguidores no livro de João. Mas o ajudador, consolador, advogado, intercessor, conselheiro, fortalecedor, permanência, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, em meu lugar, para me representar e agir em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, verso 26. Entendemos que o Espírito Santo nos dá sabedoria, força e direção em nossas vidas. É como ter um guia constante ao nosso lado. Quando falamos sobre os 7 Espíritos, pense neles como qualidades especiais que Deus compartilha conosco para nos liderar no caminho certo. Sempre que precisarmos de apoio ou orientação, tudo o que precisamos fazer é nos voltar para Deus e pedir sua ajuda. Ele está sempre pronto para fornecer o que precisamos com esses atributos divinos. Portanto, vamos nos aproximar de Deus com confiança sempre que buscarmos sabedoria, coragem ou direção. Jesus afirmou que o Espírito Santo estaria conosco para sempre. Não há lugar na terra onde o Espírito Santo não esteja presente. Ele opera em todo o mundo, de modo que ninguém pode monopolizá-lo ou resistir a ele. Como explicado nas Escrituras, não somos abandonados como órfãos quando reconhecemos, acolhemos, convidamos e dependemos do Espírito Santo. Em segundo lugar, o vento é ar em movimento contínuo. Sentimos que o vento está se movendo quando o ar flui de alta pressão atmosférica para baixa pressão atmosférica, de acordo com as condições meteorológicas. Da mesma forma, o Espírito Santo também está continuamente trabalhando. Não é verdade que o Espírito Santo atuou nos dias do Antigo Testamento e nos primeiros dias do Novo Testamento e depois desapareceu como uma névoa. Assim como o vento sopra hoje, como fazia séculos atrás, o Espírito Santo trabalha continuamente. O Espírito Santo flui para áreas de baixa pressão atmosférica, pecado, doença, tristeza e desespero, e está sempre pronto para trabalhar com a alegre mensagem de perdão e vida eterna. Todos aqueles que vêm ao Senhor com corações arrependidos e submissos experimentarão o trabalho de regeneração do Espírito Santo. Em terceiro lugar, não podemos controlar a direção do vento como desejamos. Jesus disse que o vento sopra como quer. Criador divino, viemos perante Ti com corações humildes, buscando Tua presença e orientação em nossas vidas.
Ao nos reunirmos, somos lembrados de teu amor sem limites e da sabedoria de teus 7 espíritos. Concede-nos a graça de entender e incorporar esses espíritos enquanto viajamos pela vida. Primeiro, pedimos pelo espírito de sabedoria, que ele ilumine nossas mentes e nos conceda discernimento em cada decisão que tomamos. Ajuda-nos a ver além da superfície e entender as verdades mais profundas da existência. Ajuda-nos a empatizar com aqueles que são diferentes de nós e a ver a conexão entre todos os seres vivos. Que a compaixão seja nossa luz guia enquanto navegamos pelos desafios da vida. Também oramos pelo espírito de conselho, que ele nos leve a buscar conselhos sábios e orientação e a oferecer conselho aos necessitados. Ajuda-nos a ser bons administradores dos dons e talentos que nos deste, usando-os para te servir e a nossa comunidade com humildade e graça. Concede-nos, Senhor, o espírito de poder. Fortalece nossa resolução nos momentos de adversidade e nos dá a coragem de enfrentar nossos medos. Ajuda-nos a perseverar em nossa fé e a confiar em teu plano divino, mesmo quando o caminho à frente parecer incerto. Enche-nos, ó Deus, com o espírito de conhecimento. Abre nossos corações para o aprendizado e crescimento contínuos, para que possamos aprofundar nosso entendimento de teus caminhos. Também oramos pelo Espírito do Senhor. Incute em nós reverência por ti e por toda a tua criação. Ajuda-nos a viver vidas de gratidão e a te honrar em tudo o que fazemos. Que nossas ações sejam guiadas por um profundo senso de devoção e amor por ti. Finalmente, pedimos pelo espírito do temor do Senhor, não um medo de punição, mas uma reverência e admiração por tua infinita majestade e poder. À medida que refletimos sobre a maravilhosa realidade dos 7 Espíritos de Deus, tecida através de nossas vidas, somos lembrados do profundo amor e da infinita sabedoria que o Criador estende a cada um de nós. Estes dons divinos não são meramente conceitos teológicos, são chamas vivas, ardendo dentro de nós, guiando-nos através das sombras da existência para a luz da verdade eterna. Neste momento de introspecção e adoração, que o sopro do Espírito Santo reacenda em nossos corações uma paixão renovada por buscar conhecer e amar Deus acima de todas as coisas. Que a jornada não seja marcada apenas por passos que deixamos na areia, mas pelo movimento contínuo do Espírito em nós, transformando-nos e moldando-nos à imagem do Filho. Com humildade e esperança, avançamos, segurando firmemente as mãos estendidas do Eterno, confiando que mesmo nas noites mais escuras, sua luz nos guiará para casa. Que a presença constante do Espírito Santo em nossas vidas seja um testemunho vivo do amor de Deus, uma fonte de conforto e força, e um lembrete constante de que não estamos sozinhos. Que o amor, que transcende todo entendimento, encha nossos corações até transbordar, e que a paz de Cristo, que excede toda a lógica, guarde nossos corações e mentes, hoje e sempre. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos, ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.